Paz, queridos. Hoje não é sobre quem eu sou, é sobre quem vocês são. Então abre a sua Bíblia aí, abram as suas Bíblias em Atos 17. Atos 17. Eu lerei a partir do versículo 16. Eu acho que todo mundo gosta de viajar. A verdade é que existe uma grande diferença na vida, em como se vive, entre missão e turismo, não é verdade? E como vocês se denominam missão, eu gostaria de apresentar um texto do apóstolo Paulo, que fala de Paulo, mas ele é de Lucas, a respeito dessa diferença. Porque na vida hoje a gente percebe as pessoas turistando na história, porque elas não enxergam a vida a partir da sua fé, mas elas usam a sua fé para viver a vida a partir daquilo que elas querem viver como turistas. Ou seja, as igrejas estão cheias de consumidores e nós precisamos converter os clientes evangélicos em pessoas que enxergam a vida pelos pressupostos da fé cristã. E diante disso, esse é o meu desafio nessa manhã, explicar de forma contextualizada, com histórias, o texto bíblico de um texto tão rico do livro de Atos. A grande verdade é que o livro de Atos se você quiser entender um pouco da essência da fé, você não pode desprezá-lo, porque ele vai nos mostrando histórias e caminhos da igreja desde o seu começo. E qual é o seu começo? Antes de entrarmos no texto. O começo é que Deus prometeu que iria abençoar todas as nações da terra por meio do descendente de Abraão. E em Atos agora, ele promete e ele cumpre mais uma coisa, que Israel seria uma bênção para todas as nações, como havia sido prometido na essência do povo chamado por Deus, que agora se estende a nós como igreja. Ou seja, igreja é Israel mais as nações. Nesse sentido, então, quando nós vemos em Atos 1, Jesus sendo ascendido ao céu, talvez essa seja uma das coisas que a gente fala muito pouco na igreja evangélica. A gente fala muito sobre a cruz de Cristo, a gente até fala mais sobre a ressurreição, a gente deve ainda ter muito mais, porque sem ressurreição não tem absolutamente nada. Vamos para casa, beber, fumar e fazer outras coisas, porque sem a ressurreição nós somos desprezíveis. Nesse sentido, mas a ressurreição ela tem esse ponto que é a ascensão de Jesus. E a ascensão de Jesus faz com que Jesus se torne o governador do universo. Nesse sentido, a gente precisa ler o livro de Atos como se tivéssemos um maestro regindo a nossa vida todos os dias da nossa história. Portanto, ler Atos e continuar turistando na vida, querendo que Deus te dê uma casa, um carro e o resto na poupança, 30 dias de férias no melhor lugar, na melhor praia, é justamente aquilo que uma missão não pode se tornar. É justamente aquilo que não é ser igreja. E nesse sentido, a gente vai entendendo que o livro de Atos é justamente o começo do Senhor ressurreto, ascendido ao céu à destra do Pai, governando a sua igreja, cumprindo por meio de apóstolos judeus a mensagem que vai de Jerusalém, Judéia, Samaria e agora nos confins da terra. Quando a gente chega no capítulo 17, muita coisa já aconteceu. E eu quero só dar um contexto porque é importante, porque Paulo chega em Atenas, depois de muita confusão. É a sua segunda viagem. Paulo já passou por Derbe e Listra, fortalecendo aquilo que ele já havia feito na primeira viagem. Ele chega a Filipos, a Tessalônica, a Bereia, e aonde ele ia, as pessoas faziam problema. Por quê? Porque a palavra fazia tudo. E nesse sentido, quando a palavra faz, o que ela faz? A palavra, ela nos dá
um olhar para a vida que é diferente de um olhar de neutralidade ou de consumo, aonde a gente passa pelos lugares da vida, onde a gente trabalha, onde a gente vive, como se a gente estivesse consumindo a história. Eu ontem estava em Utrecht, na Holanda. Eu fui lá para aprender, mas de fato é um lugar tão bonito, com tanta história, que eu fiquei lembrando desse texto porque tinha horas, irmãos, que eu confesso que eu estava turistando legal, né? Mas tem aqui no texto um ponto que a gente vai ver que mostra que Paulo jamais foi turista em lugar nenhum, e é esse sentido da vida que a gente precisa aprender. Então, Atos 17, 16, lerei até o versículo 34. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aquele que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Irmãos, a grande verdade é que a religião antiga e moderna, ela não mudou a sua funcionalidade. Se você olhar para o mundo antigo, você verá que as pessoas tinham os seus deuses para terem uma boa vida, para viverem a sua ideia de boa vida. Então, se eu precisasse de um filho homem, eu iria então apresentar sacrifício ao Deus que poderia me dar um filho homem ou qualquer filho. Se eu tivesse uma necessidade de uma agricultura fértil, eu também tinha um Deus para isso. Ou seja, existiam deuses para tudo. E nesse sentido, quando nós também olhamos para a nossa própria vida, achamos que o mundo de hoje ele não é um mundo dos deuses, porque a funcionalidade é a mesma.
Só o objeto, a maneira mudou. Antes, no mundo antigo, as pessoas tinham esses deuses, essas estátuas, eles tinham essa ideia de que precisavam apaziguar ou agradar aos deuses para terem uma vida funcional, para terem o seu carro, casa e o resto na poupança, para terem uma vida que era capaz de te dar 30 dias de férias na praia, porque havia toda essa concepção. Agora, quando nós estamos no mundo moderno ou pós-moderno, nós temos uma outra ideia de funcionalidade. É como se você e eu fôssemos capazes de gerar, pelos nossos próprios esforços, a funcionalidade, e a gente então vai aderindo a ideologias ou a religiões para conseguirmos chegar lá. Ou seja, se eu preciso de Jesus para me dar a vida dos sonhos, o que eu faço? Eu me torno evangélico, eu me torno um crente e eu começo a agradar a Deus pelos preceitos que eu creio que a Bíblia me diz, e eu então tenho um olhar para com Deus, de uma maneira totalmente como os gregos, os romanos e todos os povos antigos tinham, nessa dinâmica de eu preciso fazer para Deus, para que Deus me dê alguma coisa e então eu tenha uma boa vida. Essa é a dinâmica de qualquer religião. Essa é a dinâmica até dos ateus do nosso tempo, porque eles acham, a partir do tempo moderno, que o ser humano é capaz de se resolver. E eu não sei se você sabe, que depois que a gente achou que a gente não precisa mais desses deuses, a gente vive na maior era da ansiedade e depressão da história. Nós somos o povo mais ansioso e depressivo que já existiu na face da Terra. Por quê? Porque a gente começa a pensar na vida a partir de uma ótica de consumir a vida, e a gente começa a pensar em frequentar a igreja, viver para Deus, até mesmo fazer igreja, fazer missão, a partir de um pressuposto que precisa mudar. É o olhar. Fazer missão ou ser missão 16, 18 só é possível se existir uma mudança de olhar. E aí a gente entra naquilo que Paulo está começando a apresentar quando chega em Atenas. Por quê? Porque a gente percebe aquilo que Paulo viu, o que Paulo sentiu, aonde Paulo foi e o que Paulo fez. Ou seja, o que Paulo viu. O texto diz aqui no verso 16 que Paulo, ao ver a cidade cheia de ídolos, ele ficou profundamente indignado. Quando você entende o que essa palavra tem a dizer, Paulo, ou Lucas não está dizendo que Paulo está enxergando como eu te enxergo agora. Lucas não está dizendo que Paulo está vendo que talvez na cidade de Atenas tinha mais estátuas e mais deuses do que pessoas. Ou seja, Paulo andava em Atenas desviando dos deuses, de tamanha cidade idólatra nesse sentido. Mas o texto de Lucas, ele diz que Paulo arrazoou. A palavra ver aqui é a mesma palavra que denota a nossa teoria. Ou seja, Paulo, ao ver, ele não viu, ele não chegou em Atenas e falou assim, olha, o Areópago, o Paternon, tirou uma selfie e falou assim, galera, todo mundo na Grécia, glória a Deus, Deus nos abençoou, a gente teve férias. Não. Mesmo que Paulo possa não estar ali por um plano dele, sim ou não, a maneira como Paulo usa da sua vida é uma maneira de mediação. Eu sei que todos vocês assistem Netflix, porque vocês têm cara de gente que gosta de série, né? E nesse sentido, eu lembro que eu tenho 3 filhos, um de 14, um de 11 e uma de 4. E uma das coisas que eu mais me preocupo é não mediar a realidade para eles. Ou seja, a mediação, a educação, a teorização, o ver de Paulo é justamente que Paulo está enxergando Atenas pelos seus pressupostos. Eu gosto que muitas pessoas
enquanto estão aqui em Belo Horizonte, na igreja, trabalhando, elas vão lá na igreja. Eu sei, vocês não devem ter esse tipo de problema, mas lá na igreja o povo não é tão crente, não. O povo tem muito problema no casamento. Cada 10 aconselhamentos que eu faço, 8 é pepino no casamento. Então, eu lido muito com isso. E eu fico impressionado com o Instagram dessas pessoas quando elas viajam. Porque parece que elas vivem uma vida de casados assim, maravilhosa. E parece que, né, a viagem resolveu todos os problemas, Alberto. Parece então que eles estão assim, poxa, então vamos viver viajando, porque aí tudo resolve. Vira um hippie, né? Aprende a fazer alguma coisa e vive viajando, porque resolve os seus problemas. Ou seja, as fotos do Instagram, os vídeos, aquele sorrisinho, aquela roupinha mais top que você usa, demonstra que a sua viagem, ela pode até por um momento esconder a sua realidade, mas ela vai ser sempre enxergada e sempre te levará ao lugar que você deixou. Nesse sentido, ninguém enxerga nada senão pelas coisas que aprende, que vive. E quando essas pessoas voltam de viagem, falam assim, poxa, fulano, parece que está tudo indo bem lá em casa. Ele fala assim, pastor, a viagem foi horrível. Eu falei assim, nossa, mas no Instagram você estava, né, glamuroso, maravilhoso. Por quê? Porque, irmãos, a nossa preocupação é justamente essa. Quantos pais acham que ter um filho resolverá o casamento? Quantas pessoas acham, se eu conseguir esse emprego, se eu passar nesse concurso, quantas vezes nós achamos que se Deus fizer alguma coisa por nós e que a gente acha que Ele tem que fazer, a nossa vida vai o quê? Ganhar um aspecto turístico melhor, porque a gente vai ter uma qualidade de vida que é uma qualidade de consumo. Mas quando Paulo vê aquela cidade maravilhosa, ele vê a partir daquilo que ele enxerga e como ele enxerga. Paulo enxerga a vida a partir do Cristo ressurreto, restaurando todas as coisas. Então, quando eu estou assistindo Netflix, ou seja, se você já viu Game of Thrones, você deveria pedir perdão a Deus, porque aquilo ali é pornografia pura. Ou seja, você turistou no Netflix e não percebeu. Ou seja, existem séries. Certa vez eu fui aprender mais sobre Roma e eu falei assim, tem uma série de Roma que deve ser muito boa, Roma. Aí eu botei lá, não durou 5 minutos, falei assim, não dá para ver. Por quê? É pornografia o tempo todo. E nesse sentido, a gente vai percebendo, e se você parar para pensar o que você vai consumindo da vida e como que você vai vivendo a sua vida, você vai perceber que a nossa percepção e a nossa visão para com a vida, ela não carrega a mesma visão do apóstolo Paulo. Porque Paulo enxerga as coisas pelos pressupostos. Paulo enxerga as estátuas, as belezas, Paulo enxerga as pessoas, os comportamentos, ele enxerga a partir daquilo que é fundamento. Então, quando ele vê, ele fica indignado, e essa é outra palavra importante no texto, porque esse termo que Lucas usa, ele está pegando emprestado do Antigo Testamento, aonde, né, lembra daquela música que ninguém aguenta mais cantar. Tem ciúmes de mim, o teu amor é como fogo. Ou seja, essa música expressa essa palavra. Quando no Antigo Testamento Deus tem esses ciúmes, essa indignação, por quê? A Bíblia ela é o tempo todo Deus querendo nos tirar das idolatrias. É quando Deus nos dá uma boa vida, Deus nos cria, Deus nos dá um mandato, Deus nos dá inteligência, autorreflexão, Deus nos dá tantas coisas para nós vivermos para a sua glória e a gente transforma coisas boas em absolutos. E Paulo, então, ele começa a ficar indignado porque ele vê que o mundo criado por Deus foi transformado em um mundo de funcionalidades. E a gente acha que isso é só com quem é idólatra. Porque a gente, às vezes, enxerga que o nosso tipo de vida, a nossa
cristandade moderna é o jeito certo de se viver. A gente acha que todo crente tem que se vestir igual a nós, pensar igual a nós, e a gente perde a majestade da igreja no universo. E a gente acha que a gente não tem problema. E a gente acha, então, que o problema é que a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar os outros, porque os outros têm problema, mas a gente já está resolvido. Por um certo sentido, sim, nós estamos resolvidos porque Cristo está ressurreto. Mas o Cristo ressurreto, ele tem uma batuta nas mãos. E ele espera que, pelo Espírito Santo concedido a você, você seja sensível ao Espírito, que é aquele que é como o espala. O espala, numa orquestra, ele é aquele que guia todos os músicos. É como no louvor, o diretor da banda. É aquele cara que fica, talvez aqui, e tem aí você está ali cantando e de repente o cara está falando, mas eu não escuto ele, porque os músicos escutam. Ele é aquele que dá tom à orquestra. Todo mundo, quando tem dúvida na vida, olha para o espala. Na orquestra, olha para o espala, porque ele é a referência da orquestra, mas ele não é o maestro. Paulo é um tipo de espala. Ele é aquele que nós podemos, pelas Escrituras, olhar como se deve ser um homem cristão, como se deve se proceder. Então, ao ver as atitudes de Paulo, nós precisamos entender, e eu cito aqui um cara que chama Tannehill, que diz que uma missão que não envolve os pressupostos e as preocupações dominantes daqueles que estão sendo abordados não transforma os seus ouvintes. Ou seja, ser missão 16-18 não apenas precisa ser aquilo que a gente vive internamente ou as nossas crenças, mas sim entender o mundo e as perguntas que o mundo está fazendo para que a gente se torne indignado por aquilo que a gente vê. Se você vive em Belo Horizonte e não é indignado pela cultura do mineiro, se você vive, se você trabalha, se você está na sociedade e você não tem essa indignação de ver as pessoas achando que estão caminhando, mas na verdade elas estão tocando pelas suas vidas a música do AC/DC, Highway to Hell, eles estão indo numa autoestrada para o inferno e estão achando que estão construindo um paraíso. E se isso não é uma indignação, a gente perde o coração daquilo que Paulo viu e de como Paulo sentiu ao ver. Será que você tem essa capacidade? É engraçado que o John Stott diz que nós não falamos como Paulo porque não vemos como Paulo. Nós não sentimos o que Paulo sentiu porque, diz o John Stott, que nós somos turistas em um mundo caótico. Parece que se a minha vida estiver tudo bem, o resto que se exploda. E essa é a sensação que eu tenho, às vezes, quando eu lido com as pessoas da minha igreja. É como se eu fosse consumido por elas. É como se todo domingo eu precisasse dar um show na pregação, porque se eu não for bem, parece que a coisa está, hoje o Pipe não estava naqueles dias. Irmãos, que dia que nós vamos entender que a dinâmica do ser missão é para que você veja e se indigne. Para que você então sinta o que Paulo sentiu, ou seja, o que Paulo sente. O que Paulo sente? Deixa eu te falar, o que Paulo sente é amor. O que Deus sente ao se indignar com ciúmes no Antigo Testamento é amor. Quando eu leio Mateus, Marcos, Lucas e João e vejo Jesus quebrando o pau com os fariseus, eu vejo, nossa, Jesus às vezes até parece meio grosso. Eu falo suave. E quando eu sou grosso, eu falo, não, eu dou até essa desculpa, mas Jesus nunca foi grosso. Jesus foi amoroso, porque qual é a diferença do turista para o missionário ou para o missional? A diferença é que o turista,
ele é indiferente com o seu local ou com as pessoas que transitam à sua volta. O missionário, ele ama e ele não consegue ser indiferente, então ele se indigna, ele sente aquela coisa, ele fica indignado porque as pessoas estão vivendo totalmente aquém daquilo que Deus criou elas para viver. Será que a partir de hoje a gente pode pautar os próximos 10 anos por esse senso de indignação? Por quê? Porque isso é amar o próximo. Amar o próximo não é aceitar como ele é, porque essa é a tônica da nossa neutralidade. Tolerância. O mundo de hoje quer tolerância. Fala assim, olha, como diz a profeta Katy Perry, né? Beijei uma mulher e gostei. Então eu tenho que tolerar aquelas pessoas que entendem a sua dinâmica de vida pelos pressupostos, porque não tem qualquer pressuposto, ou se tem, não sabe qual. Então, a verdade hoje é a verdade pragmática, é a verdade funcional. Então, o que é verdade para mim é aquilo que faz bem para mim. Então, se eu beijei uma mulher e gostei como ela diz, aquilo se torna verdade para mim, porque é funcionalmente aquilo que me dá prazer. E nesse sentido, o que Paulo chega em Atenas, e Atenas, irmãos, não é qualquer lugar no mundo antigo. Já não tinha aquele glamour todo, mas tinha um grande respeito. Você pode saber que Paulo não chega lá e fala assim, não, estou light, eu estou suave. Não, ele chega lá temeroso. Ele chega lá prestando atenção, ele sabe aonde ele pisa. E nesse sentido, então, o que Paulo faz? Paulo vai arrazoar, Paulo vai falar. E aonde que Paulo fala? E eu gosto daquilo que eu li com um dos caras que mais moldam a mim hoje, que é o N.T. Wright, que diz, é importante ressaltar que a religião antiga não se restringia a templos e salões acadêmicos. Estava em todo lugar, em casas, no mercado, em eventos esportivos, na música, na arte, e não menos importante na política. Paulo, então, ele vai aonde ele sempre foi, para a sinagoga. Da sinagoga, ele vai para a praça principal, que talvez aqui não dê também a noção daquilo que é para a ágora. Paulo vai aonde o mercado acontece, aonde os contratos são firmados, aonde os problemas são resolvidos, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Google Meet, não tinha Zoom, para você ter uma resolução de problemas da maneira como era. Tudo na cidade era resolvido na ágora. E a ágora, e tudo era resolvido a partir do quê? Das ideias sobre a vida, dos pressupostos, das religiões, dos deuses. E nesse sentido, quando Paulo chega ali, ele vai todos os dias. E ele então começa a anunciar Jesus e a ressurreição. Tal forma que parece que eles entenderam que eram dois deuses. Porque a palavra ressurreição é anastasia, então, de alguma maneira, eles podem ter entendido que Paulo estava falando de um Deus masculino e feminino, talvez. A gente não sabe, é uma forma de ler o texto. Nesse sentido, então, surgem na ágora os epicureus e os estoicos, que mais os estoicos eram aqueles que dominavam, juntamente com outras escolas, né, a maneira de ver o mundo. Eu acho interessante porque eu já dei aula de cosmovisão, ou seja, visão de mundo por alguns anos. E é impressionante, quando você vai aconselhar alguém, a primeira coisa que eu sempre me lembro é só escute, faça boas perguntas. Só escute, faça boas perguntas. Por quê? Porque você precisa levar a pessoa não a enxergar o seu problema primário, superficial. É igual crente. Crente veste de um jeito, fala de um jeito, se comporta de um jeito, porque isso é usos e costumes. E muitas vezes nós afastamos pessoas das nossas igrejas por causa dos usos e costumes. Mas a gente deveria, como Paulo,
amar as pessoas de uma maneira que a gente não se interessa pelos usos e costumes. Fala, não, eu sei que o seu decote pode estar um pouquinho demais, mas vamos chegar no pressuposto. Por quê? Porque a mudança não acontece se eu falo assim, você tem que mudar a sua roupa. A mudança acontece quando eu desconstruo ou construo o pressuposto da fé cristã e do Cristo ressurreto. Ou seja, a gente precisa ser mais dialogal, a gente tem que resolver as coisas com mais conversa, com mais diálogo, a gente tem que ir para as águas da vida. Nesse sentido, então, quando Paulo chega nesse lugar, surgem esses epicureus e estoicos. Porque Paulo sabe de uma coisa, irmãos. O que a fé faz, o que o Evangelho faz, o Evangelho não apenas te muda internamente. O Evangelho muda a maneira como você vê todas as coisas. Então, se você está lidando com a sua segunda-feira da mesma maneira que uma pessoa que não é cristã, e se você tem as mesmas ambições dessa pessoa, é que talvez o Evangelho ainda não chegou no lugar que ele deveria. Porque vamos lembrar que adoração, biblicamente falando, em Gênesis sendo definida, é uma adoração do trabalho. Deus não chamou os seres humanos para ficarem com as mãos levantadas, cantando para Ele 24 horas por dia. Ele não chamou vocês para isso, Ele não me chamou para isso. A vocação do ser humano é adorar a Deus, cultivando a terra, cultivando as relações, cultivando a criação, cultivando as pessoas, primeiro com outras pessoas, e com outras pessoas fazendo com que a terra florescesse e mostrasse mais da glória de Deus. Nesse sentido, era uma dinâmica de imitação. O ser humano, a imagem de Deus, a reflexo de Deus, ele olhava para Deus, no seu mandato de ser a partir de Deus, e ao ver o que Deus fazia, e como Deus era, e como que Deus é, e como que Deus faz, o ser humano, então, ele replica, ele repete. Então, a grande verdade é que o termo ali usado para a imagem é o tselen, ou seja, naquela época os imperadores ou aqueles que eram donos das grandes terras, eles tinham, nas terras bem longínquas, eles tinham imagens de si mesmos, para lembrar ao povo quem manda nesse lugar. É igual se você for em uma repartição pública do Brasil, tem uma fotinha lá atrás. Você vai ver hoje a foto do presidente Lula. Ou seja, quem manda nesse lugar? Nesse sentido, é essa ideia. A ideia, então, que Moisés estava usando no seu texto é que os seres humanos criados à imagem de Deus, eles são diferentes de uma vida a partir de imagens de quem manda, mas eles são em si mesmos a imagem ambulante de Deus para a sua glória, cultivando, trabalhando para que o mundo se tornasse cada vez mais belo. E nesse sentido, então, é o que Paulo está fazendo missão. Paulo não está viajando pelo Império Romano para salvar almas. Paulo está viajando pelo Império Romano para contar uma notícia. E qual é essa notícia? Jesus é o Rei do Universo. E Ele está colocando todas as coisas no seu lugar. E um dia Ele vai voltar e haverá novo céu, nova terra. Certa vez, acho que foi isso há uns 10 dias atrás, eu estava na academia. E vendo aquele tanto de gente malhando, fazendo um monte de coisa e tudo mais, e você percebe o tanto que as pessoas amam o seu corpo. E como que aquilo as define? Porque os pressupostos partem de uma ideia de que a vida é finita, e eu preciso, então, viver dessa maneira. Então, muitos ali adoram os seus corpos, eles malham, mas eu estava ali com outro pressuposto. De que o corpo é criação de Deus, holisticamente o ser humano é corpo, né? Ele é corpo, não é aquilo que nós aprendemos muitas vezes, ou alguns de nós, eu tenho um corpo, vivo, eu sou espírito, tenho uma alma e moro num corpo, isso é totalmente grego, né? Mas Deus nos fez corpo
corpo e alma, ou corpo e alma e espírito, tanto faz, mas nesse sentido, eu fui percebendo que quanto mais eu cuido do meu corpo, melhor é a minha mente, melhor são os meus afetos. Nesse sentido, eu olhei para aquele tanto de gente e eu tentei imitar Paulo. Eu vi, eu teorizei. E uma das coisas que eu disse naquele dia para o meu... para o cara que me ajuda lá, o personal. Eu disse assim para ele, falei assim, cara, você já pensou que está todo mundo aqui provavelmente vivendo como se somente esse momento fosse importante, porque um dia todo mundo vai morrer, e esse prazer, esse deleite, essa sensação de estar vivo, sabe? Essa sensação de estar vivo, vai acabar? Ele falou assim, cara. Eu falei assim, mas deixa eu te dizer uma coisa que eu me lembrei agora. Na perspectiva bíblica e naquilo que Paulo prega, naquilo que Pedro prega, naquilo que a igreja prega, naquilo que o cristianismo está dizendo que essa sensação de estar vivo, ela agora para nós, ela é eterna. Porque mesmo que eu passe pela vírgula da morte, vai chegar um dia que eu vou viver em um contexto que esse contexto que me dá tamanho prazer de estar vivo é ínfimo. Essa sensação, irmãos, de estarmos juntos aqui agora, de olharmos uns para os outros e de nos alegrarmos, de podermos cozinhar uns para os outros, de comer, essa sensação, ela é sem o pecado eterna. Imagina como que isso deve moldar a sua vida. É por isso que Paulo, ele chega na praça pública, ele chega nos lugares, ele não tem medo de morrer. Ele não tem medo da sua vida. É por isso que Paulo diz aos filipenses, olha, para mim morrer é lucro, e o viver é Cristo. Por quê? Porque existe uma consciência e um olhar de Paulo que a gente precisa ter na nossa missão. Que Jesus é o maestro da nossa vida. E como Jesus mesmo diz em João 5 e em João 8, ele diz assim, eu trabalho porque meu pai trabalha até hoje. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Essa dinâmica da vida então irmãos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E a gente muitas vezes transforma o Espírito Santo para uma perspectiva de que Deus vai nos ajudar a sermos indivíduos melhores, e é isso que importa. Mas indivíduos para quê? Eu disse hoje ao meu filho, que está todo feliz porque tem R$1.000 no porquinho do banco. R$1.000. Eu falei assim, pai, já rendeu R$10. Eu olhei para ele e falei assim, vai demorar. Mesmo com a Selic a 15%, o que é maravilhoso para quem tem dinheiro. Eu lembrei a ele isso, eu disse assim, Henrique, pensa comigo. A maioria das pessoas no Brasil não tem R$1.000 para deixar guardado. Você tem, papai tem. E hoje, aí ele disse assim, pai, me explica o que é Selic. Eu falei assim, o menino já está querendo ganhar dinheiro. Mas ele ainda só pede. Ele pede e guarda. Eu falei assim, filho, aí eu falei, é isso, é aquilo. Eu falei assim, olha, hoje está 15%. Aprenda. 15% para nós que temos dinheiro é muito bom. Mas para aquilo que nós precisamos pensar, não é legal. Porque não é bom para o Brasil ter uma taxa de juros a 15%. Aí falou assim, pai, por quê? Porque eu falei, filho, porque quando a taxa de juros está a 15%, quem tem dinheiro como nós temos, deixa o dinheiro guardado no banco e não investe na economia, não gera emprego e não coloca dinheiro na mão dos outros. Ele ficou olhando assim para mim, aí eu disse assim, justamente porque eu vim aqui pregar esse texto, então eu estava pensando nessas coisas. Eu disse assim para ele, falei assim, filho, amar a Deus é fazer o bem na segunda-feira. É quando a gente se sente
indignado não porque o pobre existe, não porque o caos existe, não porque a gente não consegue controlar as coisas e não porque as coisas não saem do jeito que a gente quer. É porque somente a gente consegue se entregar de coração às coisas e enxergar as coisas pela realidade que ela de fato tem. E a gente deveria ter menos medo de passar fome, de não viver e de gastar mais tempo correndo atrás de consumo, de turismo, ou de coisas para turistar. A gente tinha que ser mais ousados em pensar, em trabalhar para o bem dos outros. Ele olhou, obviamente não respondeu, como todo jovem de 14 anos. Né? Mas isso fala muito para mim daquilo que Paulo ele faz. Paulo ele tem essa sensação. E muitas vezes nós somos indiferentes. O que é ser indiferente, irmãos? Indiferença não é ódio. O contrário de amor não é ódio. Muitas vezes, ou quase sempre, o ódio é porque você ama. É porque existe alguma coisa viva dentro de você que você se importa com aquela pessoa, você odeia aquilo que ela fez, ou você odeia a situação que está apresentada. Tem dia que eu olho para a Débora e eu tenho certeza que ela fala assim, se eu pudesse, eu colocava você na privada e dava descarga. De tanto ódio que eu gero, às vezes. Eu lembro de um vídeo, está aí, Tim Keller, Don Carson e John Piper, falando de casamento. E eles chegam e falam assim, olha, alguma vez você pensou em divórcio? Divórcio? Divórcio não. Assassinato sim. Por quê? Porque, teoricamente, é proibido se divorciar, mas quando você é viúvo, você pode casar de novo. Né? É um pouco dessas brincadeiras. Então, nesse sentido, a indiferença é quando eu vivo a vida olhando o mundo ao meu redor como se não importasse o lugar e aonde e como que aquelas pessoas estão vivendo e para onde elas estão indo. Ou seja, você para mim, se você é bonito ou feio, magro ou gordo, rico ou pobre, é indiferente. Você morreu no meu coração. E eu acho que a igreja evangélica, ela tem flertado com essas indiferenças. Porque a gente acha que é só salvar a alma e falar assim, não, a sua vida está garantida após a morte. Irmãos, a Bíblia não tem esse conceito. Esse conceito não existe. Primeiro, que não existe apenas uma vida após a morte. A morte foi vencida, portanto, existe vida abundante no mesmo lugar que nós estamos. Deus vai restaurar todas as coisas. Então, se eu não me preocupo com a cidade, se eu não me preocupo com a forma como que eu faço negócio, se eu não me preocupo com a forma como que as pessoas passam, eu estou turistando em nome de Jesus. E nesse sentido, Paulo então é levado ao Areópago, que era um lugar aonde agora ele conversava com a elite da cidade. E era aonde os epicureus estoicos foram ouvir. Eu não quero aqui gastar meu tempo explicando quem eram epicureus estoicos. Então eu vou simplificar e dizer que uns eram os relativistas e os outros eram os moralistas. É tipo a gente acha que tem hoje como direita e esquerda. Né? Uns são aqueles que acham que devemos voltar à modernidade, ou seja, muita moralidade judaico-cristã, e outros acham que verdade não existe, então a gente precisa viver como se a gente quisesse, e a Katy Perry toca na nossa rádio o tempo todo. Nesse sentido, então, epicureus, ao ouvir a mensagem de Paulo, eles olhavam com desprezo. Por quê? Porque para eles era inconcebível um Deus imanente. O que é isso? Um Deus que se importa
com o mundo criado, com a matéria, intervém e cuida. Porque para ele, se existisse alguma coisa, é como se fosse um pouco daquilo que a gente sabe do deísmo. É como se houvesse algum deus ou alguns deuses, ele criou o mundo, deu corda e saiu fora. E está lá em cima jogando FIFA 25 e rindo, porque ele joga com o Mbappé, que é muito rápido. Né? E nesse sentido, então, ou seja, os deuses não estão interessados em nós. Os deuses, se existem, estão em outra esfera, em outra escala. Então, a maneira como nós devemos viver é busca do prazer modesto. E muita gente acha que eles eram esse tipo de gente de um prazer sexual. Não era isso. Eles tinham essa busca de uma boa vida. Ou seja, aproveitar o tempo enquanto ele é bom, como diz o outro profeta do nosso mundo, o Lulu Santos, né? Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Né? Nesse sentido, ou seja, vamos viver o máximo que a vida tem para nos dar prazer. Vamos trabalhar menos, vamos ter menos confusão, ou seja, não vamos ter aquilo que traz à alma dor, vamos fugir da dor. Eles olham então para a mensagem de Paulo de um Deus que se fez homem, de um Cristo morto na cruz e ressurreto, aquilo não faz sentido. Por quê? Porque qualquer sofrimento é coisa ruim. Nesse sentido, eles estão ouvindo Paulo a partir do quê? Dos pressupostos. A partir daquilo que eles tinham como ideia da boa vida. A partir daquilo que era funcional para eles. E se a gente não for uma missão no dia de hoje, alcançando os pressupostos e só falando sobre usos e costumes, nós não vamos ver a palavra de Deus fazendo as coisas, porque as pessoas não vão ser mudadas. Nesse sentido, vale lembrar também uma outra frase de N.T. Wright, que ele diz que o Evangelho não é uma troca de ideologia. O Evangelho é um transplante de coração. Ele pega o coração de pedra, ele pega um coração funcional, ele pega essa ideia de religião, de fazer para conseguir, e ele muda e fala assim, Deus fez tudo. Deus fez tudo, agora vamos viver a partir de outros pressupostos, de outra ideia, vamos viver para Deus. E o que é viver para Deus, se não estar na dinâmica da sociedade? Eu digo muito lá na ponte que quem mora na igreja não tem tempo de ser uma. E a gente lá tem um conceito de igreja que é igreja institucional mínima. Ou seja, tem culto quarta-feira? Não tem não. Tem encontro disso? Tem não. A gente tem grupos pequenos e culto domingo e sábado. Por quê? Porque nós somos intencionais em dizer que a igreja, ela vive na sociedade e não nos seus prédios. Ela traz para os prédios, ela cura, ela vive junto, ela se torna essência na comunhão dos santos. Mas a comunhão deve acontecer na praça principal, nos areópagos, nas sinagogas. E esse sentido, e por que a gente não é assim? Por que John Stott é assertivo em falar que a gente não vê como Paulo? Porque a gente não entende o que Paulo entendia. Porque a gente não é assim, porque muitas vezes a nossa maneira de viver o cristianismo é apenas em busca de uma funcionalidade da boa vida. A gente só quer que Deus nos abençoe e que a gente seja uma pessoa de sucesso. Ó o Pipe, que cara crente, cara isso, cara. Se a vida é só ser enxergado por alguém como alguém de sucesso, a gente não entendeu o Evangelho. Porque o Deus que se fez homem foi enxergado como um detrator, como um fraco naquela cruz, subvertendo a ordem deste mundo, aonde Roma usava como maior instrumento de terror e de uso do poder.
Deus usou como meio de redenção pelo sofrimento. Porque Deus amou o mundo. E nesse sentido, então, nós tínhamos os estoicos, que eram a maioria. E talvez isso fale um pouco mais com a gente. Porque provavelmente aqui nós temos poucos relativistas, mas nós temos talvez mais religiosos, moralistas. Ou seja, os estoicos, eles tinham essa ideia de que tudo era permeado pelo Logos. Tudo era uma força criadora que determinava todas as coisas, que chamava de Logos. Nesse sentido, então, eles viviam como se eles tivessem que andar na linha. Por quê? Porque o Logos estava em tudo. Era quase um panteísmo, às vezes. Ou seja, tudo era a partir dessa força divina. Ou seja, se para os epicureus Paulo pregou a imanência, que é o que? Deus se fez homem, Deus se interessa, Deus intervém na sua história, Deus cuida de você, Deus sabe o seu nome, Deus sabe o seu problema, Deus escuta a sua oração, Deus sabe das suas amarguras, Deus sabe da nossa vida. Ou seja, Deus é tão imanente, Ele é tão importado por você, Ele é tão alguém que se interessa por você, que parece às vezes que Deus só tem você no mundo. E é isso que Paulo está anunciando sobre esse Deus, sobre esse Cristo ressurreto. Mas ele não apenas fala a essa história, ele também fala àqueles que têm um problema da transcendência. Como se tudo fosse Deus, se Deus, né, ele está em tudo. E nesse sentido, o que Paulo está dizendo a epicureus e estoicos é que existe um Deus grande que é íntimo. Existe um Deus criador de todas as coisas que é íntimo da sua criação e que redime a sua criação. Nesse sentido, a gente vai entendendo então que muitas vezes nós abraçamos algumas ideias que podem ser derivadas desse estoicismo. Como? Pastor, eu dei o dízimo a minha vida inteira. Por que eu perdi o emprego? Pastor, eu sou fiel com Deus, eu busco a Deus. Por que isso está acontecendo na minha vida? Pastor, eu sempre rezei a cartilha dos evangélicos do A ao Z, pastor. Eu sempre fui aquela pessoa. Por que está acontecendo comigo? É porque Deus não tem na dinâmica da sua vida aquilo que você faz para Ele, mas aquilo que Ele fez por você. E se você não virar essa chave funcional, você vai ficar com raiva de Deus todas as vezes que Deus lidar com as suas idolatrias. Porque deixa eu te dizer uma coisa, e aqui eu já vou encerrando. Deus não tem compromisso com as suas ideias de boa vida. Deus tem o compromisso em formar você, eu, todos nós, a imagem do seu Filho Jesus. Ou seja, se alguma coisa aconteceu, talvez você possa orar num sentido de saber que Deus entende o caos da vida, feito pelo pecado do ser humano, mas muitas vezes Deus também usa desse caos para moldar um coração idólatra. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas não são algumas, são todas. Eu termino lendo o texto porque tem uma coisa que para mim é importante. Mas antes eu só quero lembrar de como que João apresentou o Logos para o mundo grego. Ele diz em João 1:1, no princípio era aquele que é a palavra, aquele que é o Logos. Ele estava com Deus e era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotavam.
O que nós estamos dizendo às pessoas é que essa força criadora, ela não é uma força qualquer, ela é uma pessoa. Deus se fez homem. E o Deus Filho, na Trindade Santa, criou, participou dentro da Trindade como aquele que fez todas as coisas. Então, quando a gente percebe, qual é a mensagem de Paulo? É uma mensagem que tira a gente dessa ideia funcional como os religiosos tinham. E ele então, do versículo 24 ao 30, ele vai explicar uma coisa a partir de uma palavra. Eu vou reler e terminar com a citação do N.T. Wright, mas perceba quantas vezes que tudo, todas e em tudo é repetido na pregação de Paulo. Para mostrar que Paulo está desconstruindo essa idolatria a partir da pregação de um Deus que comanda todas as coisas, porque ele fez todas as coisas, e ele intervém em todas as coisas, e ele restaura todas as coisas. E ele então é o juiz que irá julgar todas as coisas. Paulo está inserindo coisas estranhas. Por quê? Porque Paulo está inserindo uma realidade, um olhar da vida a partir do Deus Criador. Ou seja, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, a partir dessa pregação, que eu estou mostrando a realidade da vida, vocês precisam mudar. Vocês precisam dar meia volta. Vocês precisam tomar uma atitude. Vocês precisam sair da idolatria. E ele diz assim, pois estabeleceu um dia que a julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Eu encerro sobre uma fala sobre a ressurreição e lendo o N.T. Wright. Eu gosto quando o Tim Keller fala que pense você em uma conversa amanhã no seu trabalho. E a pessoa quer saber o porquê que você vive do jeito que você vive. Tem a ética que você tem os valores e princípios que você tem que regem a sua vida. Por que você não faz como eles fazem? Se é que você não faz. O papo é, se Jesus não ressuscitou, se Jesus não existe, se Deus não existe, eu vivi do jeito que eu acho melhor para mim. Você viveu do jeito que você acha melhor para você. Ok? Então, se Jesus não existe, está todo mundo na mesma. Eu vivi segundo aquilo que eu enxergo da realidade, você viveu a maneira como você enxerga a sua realidade. Mas, se Jesus ressuscitou, essa pergunta é o que Paulo está fazendo. Se Jesus ressuscitou e Jesus ressuscitou, eu vivo dessa maneira porque Jesus ressuscitou. Mas você também vai ter que encarar o quê? O Jesus ressurreto. Porque todas as pessoas no mundo
na existência, na história, terão que encarar o que Lucas está narrando em Atos. Jesus é o Rei do universo. E como que essas pessoas podem encarar Jesus da maneira como você vai encarar? Se você viver pela batuta de Cristo no mover do Espírito Santo, para mostrar a essas pessoas, pela sua vida e pelas suas palavras, pela sua indignação, ou seja, pelo seu amor, quem Deus é. E fecho com uma outra história, porque eu adoro história. Eu sei que, mas eu sou convidado, então o resto você se vira aí. Né? Nesse sentido, eu tenho um amigo advogado que cuida das coisas de quando eu tinha empresa. E eu tinha um cliente que também era cristão, ou se dizia, que nos devia. Então, todas as vezes que ele ia no escritório desse cliente cobrar, para não falar do assunto da dívida, esse cliente pregava o evangelho para o meu advogado. Ou seja, toda vez, ele falou, Pipe, eu não aguento mais, esse cara só fala de Jesus. Aí ele disse assim, olha, Pipe e João, também irmão, eu respeito vocês demais, eu vejo que vocês são diferentes. Mas, se ser crente, se ser cristão, também é aquilo que aquele cara é, cara, tem alguma coisa errada com vocês. E esse cara nunca pisou nas nossas igrejas. Por quê? Porque ser missão é ser um arauto de Deus na segunda-feira. E não só aqui no domingo. Ou seja, a maneira como você teoriza a vida importa. A maneira como você sente a vida importa. Porque as pessoas olham para você e falam assim, esse aí é crente, mas ele tem os mesmos anseios que eu. Ele só quer ganhar dinheiro, ele só quer viver as férias dele, ele só quer uma casa, um carro e o resto na poupança. Ele só quer as mesmas coisas que eu. A nossa diferença é que eu vou por um jeito e ele está indo por outro. Porque Jesus é apenas um acessório do projeto de vida dele. E eu leio a citação que eu disse do N.T. Wright. Então, quando alguém como Paulo chegou a Tessalônica, a Éfeso ou a Atenas, com sua mensagem sobre o único Deus e seu Filho crucificado ressuscitado, ele não estava oferecendo uma maneira alternativa de ser religioso, no sentido de um hobby privado. Algo para fazer em poucas horas no final de semana, tipo o que a gente faz de 10 ao meio-dia no domingo. Ele estava oferecendo um transplante de coração para uma comunidade inteira e sua cultura. Se você ler um pouquinho mais de Atos, você vai ver no capítulo 19 que tem um cara lá, o Demétrio, que ele dá um chilique, porque o evangelho começa a esvaziar a loja de artigos religiosos dele. Porque é isso que o evangelho faz. É por isso, então, quando nós olhamos para a nossa vida, a nossa resposta tem que ser igual à do Martinho Lutero, que talvez ele possa até ter tirado de Paulo. A palavra fez tudo. Por isso eu oro, que essa missão, que essa igreja, que vocês continuem a viver nessa pauta. Que as pessoas olhem para vocês, que as pessoas convivam com vocês, que as pessoas tenham essa noção que é contraste, mas eles queiram saber o porquê. E você seja como um bom imitador de Cristo. Foi a palavra, fez tudo. Deus abençoe. Muito obrigado.